Boa noite a todos. Eu sou Elohim Orion, do terceiro raio rosa da grande fraternidade branca. Vim vos dizer que toda criança que nasce cheia de alegria, de esperança, cheia de paz, e vê todas as coisas como se fosse a primeira vez. Tudo para ela é encantamento. As crianças têm esse dom. À medida que crescem, infelizmente os adultos as ensinam a serem tristes, porque na maioria das vezes, quando uma criança faz algo que achamos que é errado, ao invés de ensiná-las com amor, sorrindo, a maioria dos adultos as ensina de forma muito bruta, grosseira, dizendo que deve pôr limites, respeito, de forma bem em forma de castigos. Mas tudo isso vai registrando na mente da criança, não que o seu ato foi errado, e sim que ela é toda errada, que os seus pais não a amam, que sua família não a ama, que os professores não a amam, porque a criança não sabe distinguir o que é um ato e o que é ela. E começam a entristecer, porque sempre quando estão alegres, saltitantes, dando gritinhos de felicidade, recebem bronca. E quando estão quietinhas, doentes, são aduladas. E o ser humano aí começa a aprender a ser triste. Sua mente ignorante começa a pensar que a alegria não é uma coisa boa, que a alegria é algo que deixa os outros irritados, que a alegria só traz broncas e castigos. E assim o ser humano cresce, triste, fazendo as coisas de forma obrigada, sem alegria. O problema não está nas coisas que o homem faz, o seu trabalho. Há trabalhos que, se a pessoa fizessem com amor e alegria porque estão felizes, seriam maravilhosos. Não há nada de errado no trabalho. Mas como cresceram aprendendo que a alegria irrita os outros, então começa a fazer todas as coisas com muita raiva, reclamando, deixando o seu dia a dia muito triste. Aí o ser humano começa a pensar
que outras coisas o farão felizes. Se tiverem muito dinheiro, se tiverem muitas coisas, se tiverem poder, status. Porque geralmente a pessoa que tem muito dinheiro, muito poder, status são respeitadas. Por hipocrisia, mas são respeitadas. E as pessoas pensam que isso sim é que trará felicidade. Só pelo simples fato de ter muito, a felicidade chega. Mas se fosse assim, aqueles que são muito ricos não adoeceriam. Porque a doença nada mais é que um reflexo da mente doentia, da tristeza, da raiva. Se fosse assim, quantas pessoas que têm muito dinheiro não tentariam o suicídio? Ao invés de pensarem na simplicidade, aquilo que parece ser alegria para as pessoas que não têm. Muitas pessoas ricas tentam um suicídio porque elas chegaram no topo do que a sociedade diz que é felicidade e não é. Não que eu não diga que você ter condições financeiras, conforto, não é maravilhoso. Isso é dignidade para todos os seres humanos da Terra. Não deveria só uns ser os escolhidos, e sim todos terem uma qualidade de vida, um conforto, sem passar por necessidades. Mas de ter muitas condições financeiras, isso ser a causa da felicidade já é bem diferente. Nós vemos que o ser humano tem aprendido coisas desde pequenos que causam em seus espíritos uma tristeza, uma revolta, e passam de geração para geração esses ensinamentos errôneos. Quando uma criança é pequena, tudo que ela vê a encanta. Os pássaros, as flores, o céu azul, as estrelas, a chuva. Tudo para ela é divino. O ser humano, quando cresce, já isso não tem nenhum valor ou finalidade. Se o céu está azul, o sol forte, ela reclama. Se está chovendo, o adulto reclama. Se nascem as flores, pouco importa para o adulto. Se vem um outono, a primavera, o verão, o inverno, tudo é reclamação. O ser humano, quando se torna adulto, se torna um ser que não sabe viver. A criança não. A criança acorda sorrindo, cheia de amor por todas as coisas. O adulto já acorda reclamando. Tudo para ele não está bem, não está bom, porque sua mente está condicionada a pensar assim, que tudo é um fardo. Se as crianças fossem criadas desde pequenas
a continuar com essa intensidade de vida, achando que tudo é um encantamento, é uma luz, é uma alegria, seriam seres humanos adultos em que tudo tornariam alegres. Seus afazeres não seriam pesados. Não haveria ganância, saberiam repartir. Porque a criança, quando ela vê outra criança triste, ela sabe repartir. Já o adulto não. Ele já está triste e não se importa com a tristeza do outro. Não consegue enxergar porque ele está triste. E ele acha que é a matéria, que são os bens, que são o sucesso, que vão trazer a felicidade para ele. Se fosse assim, os ricos não teriam depressão. Os ricos não teriam problemas sérios mentais. É claro que a miséria causa inúmeros transtornos. Mas eu digo, se todos tivessem o essencial para suas vidas, que pudessem cuidar mais do espírito e se preocupar menos com a matéria, tudo seria diferente. Nós pensamos que o problema está em tudo menos em nós mesmos. Que o problema está lá fora. Mas a verdade é que nós não nos conhecemos. Nós não sabemos ser felizes. Nós não nos aceitamos. Não aceitamos o outro. Não aceitamos as coisas. Nós fazemos ideia do que seria bom para nós, mas na verdade nós não sabemos o que seria bom para nós. Nós só fazemos ideia, mas essa ideia muitas vezes não condiz com a realidade. Por isso, sede feliz com as pequenas coisas que há na sua vida. Com os pequenos trabalhos, com tudo que há em tua vida. A felicidade é uma coisa que vem internamente, não externamente. É um cultivo interior, não exterior. E quanto mais simples é o ser, mais feliz ele é. Quanto mais complicado, mais infeliz ele é. Por isso Jesus falava que o reino dos céus são para aqueles que assemelham as crianças. Por isso que ele dizia: vinde a mim as criancinhas. Porque como é gostoso ficar perto de crianças pequenas. Elas são graciosas. Elas são cheias de vida. Elas são simples, verdadeiras. O adulto é muito complexo, complicado, cheio de subterfúgios, de mentiras. Se uma criança olha para você e te diz que ama, você tem certeza. Já um adulto, como você pode saber? Por isso Jesus dizia
que o reino dos céus seria para quem se assemelhava às crianças, descomplicadas, simples, alegres, que se contentam com pouco, que se encantam com tudo. Não deixemos a nossa criança interior morrer. Reavivamos ela todos os dias. Todos têm uma criança interior. Todos foram um dia uma criança. Não há uma criança interior que já tenha morrido. Por isso, tente resgatar ela. Tente ver as coisas que você gosta de fazer, o que admira. Tente lembrar de sua infância, quando eram bem pequenos. E resgate aquela criança interior que gostava de tudo, que era verdadeira, que era simples, que era amável. E não deixai-as de lado, porque todos os seres de luz são autênticos como as crianças. Têm um amor verdadeiro como as crianças. E têm uma fé verdadeira como as crianças. Não esqueçais de que quem envelhece é a carne. O espírito é eterno e nunca envelhece. Não há de ficar triste com o avanço dos anos. Quem realmente sabe viver e cultivar sua criança interior é feliz em todas as fases da vida. Por isso, aprendei a valorizar as crianças. E a valorizar principalmente a criança que há em ti. Que Deus, na sua infinita misericórdia, Jesus, todos os arcanjos, Elohims e mestres ascensionados, possa auxiliar a humanidade a conduzi-las a resgatar a criança interior que há em todos. Porque a criança pequena não é maldosa. A criança pequena é barulhenta, é ruidosa, mas é um barulho de alegria. Porque a criança pequena tem compaixão. Se continuássemos com o coração de menino ou menina, não haveria tanto sofrimento na terra. Que a bondade de Deus recaia sobre todos sem exceção. Que a paz do Cristo reine em todos os nossos irmãos, que assim seja.